Boa tarde, galera. 8 de abril de 2026, né? E hoje eu vou estar ensinando vocês como saber que você está declarando guerra contra seu próprio metabolismo, né? O que é declarar guerra com o seu próprio metabolismo? É quando você, devido à idade, vai perdendo o controle, né, das repetições, atrapalhando o controle das repetições e dos concertos dessa bola que morre célula e nasce célula, né? Esse círculo, né? De morre célula, nasce célula, célula entra em apoptose, célula mãe, que tipo de tecido tem que organizar, porque as células mães, elas não vão colocar e nem fabricar célula da pele do braço no fígado. Não vão produzir célula do fígado na parte externa do coração. Não vai acontecer isso. Então eu estou aqui para dizer para você como que você vai identificar quando você está em guerra com o seu próprio metabolismo. Quando você não tem a capacidade de entender o que está acontecendo no seu corpo, porque às vezes você diz assim, não, cara, eu estou fazendo de tudo e eu não tiro a barriga, né, que tem aqui embaixo. Às vezes você olha eu fazendo live aí, e aí você olha eu assim, é porque eu tô assim. Se eu ficar assim, ó, olha aí, ó, entendeu? Negócio que às vezes eu sento assim. Aí quando eu sento assim, dá a sensação que eu tenho uma barriga grande, ó. Mas eu não tenho, entendeu? É a posição que eu faço isso, entendeu? Mas eu sentando assim, eu tô com a minha postura. Então essa gordura visceral, essa gordura que sempre insiste, muitas das vezes é uma guerra que você declarou contra seu metabolismo. Uma delas é a moda do jejum. Ah, mas você adora fazer jejum. Você praticamente é um fanático pelo jejum de 16 horas. Você deixa de comer 5, 6 horas da tarde, 7, e só vai comer no outro dia, às vezes, 12, 1, 10, de acordo com o que você veja aí. Você, não, mas eu faço isso com alegria, eu faço isso com controle, e já estou percebendo que meu metabolismo está tentando. Lembre-se que o metabolismo, ele tem uma ligação com os neurotransmissores, né? Mas isso pode virar uma guerra. O que você pensa pode ir contra as informações. Por isso que muita gente diz que cara, porque você pensa pensamentos negativos, então você ativa a psicossomática, né? Ou seja, você de tanto ficar preocupado, você acaba desorganizando o corpo, subindo o nível de estresse, né? O cortisol. Mas isso tudo, gente, tem uma explicação muito mais sensível. Não é uma explicação assim, eu estudei na universidade, eu vou explicar que matemática é 2 mais 2 são 4, né? Não, você... Gente, eu já expliquei que se você comer de manhã é diferente de comer com metabolismo lento de tarde. O mesmo alimento. Eu já disse que a bioquímica muda de acordo com o seu ânimo, com o seu estado de ânimo. Só que, por que as pessoas sabendo disso, os neurocientistas não criam uma hipnose para se autossanar? Não consegue. Existe uma barreira que é além da racionalidade. É a situação da bioquímica. É além do que eu digo, para de respirar corpo, para de respirar. O corpo não para. Então, quando você declara uma briga contra o seu metabolismo, é quando você começa a fazer jejum e o metabolismo diz, opa, aqui tem um momento de escassez, então eu preciso armazenar. Eu, por incrível que pareça, eu não sou gordo, não sou tudo, mas quando eu jejuo, eu noto que pouco meu corpo, ele se cede a esse desejo meu, né? O meu corpo, ele cede o desejo da individualidade da sobrevivência. O meu corpo, quando eu não jejuo, ele começa a produzir glicose no fígado. Ele começa.
Para me sentir mesmo, meu corpo baqueado, eu tenho que ficar 3, 4 dias sem comer. Quando tem gente que muitas das vezes nunca fez jejum, tá cheio de toxina, tá cheio de líquido, para as pessoas entenderem, a membrana da célula tem um líquido que tem magnésio e potássio. As pessoas sabem aí. Então o que acontece? Essa água ela passa a ser água tóxica quando você não troca. Quem é que determina a troca da água tóxica? Uma pessoa que está aí meditando e dizendo: células, por favor, abrem de sésamo, que saia água e que entre a mineral. Não. Esse corpo ele só abre as comportas para essa água tóxica sair e entrar uma água mineralizada, alcalinizada, se o corpo receber essa água e estiver seguro. Por isso que tem aquela coisa, não bebe água, retenção de líquido. Bebeu água, libera líquido. Agora esse negócio de liberar líquido depende da água que toma. Tem gente que diz assim, eu vou tomar água da torneira. As células vão se fechar. Você vai tomar água, vai para o sangue, vai ter todo esse movimento, mas não entra na célula, hein? Não entra na célula. Aí vocês dizem, mas por que não entra na célula? Porque na célula só entra água limpa. Aí você diz assim, e mineralizada, potássio, magnésio. Aí você diz assim, mas e como é que você está dizendo que a água... Gente, a célula, ela não abre se ela não quiser para essa água entrar. A mesma coisa é a glicose. A célula só recebe glicose se tiver insulina. E a insulina leva a glicose nas portas da célula e diz, célula, aqui quem está falando é sua insulina. Deixa, por favor, a glicose entrar. Senão, não entra. Tá me entendendo? Então, quando você detecta que você está declarando guerra contra o seu próprio corpo, quando você está cheio de força de vontade e artimanhas passadas na internet e não funciona. Aquelas dietas que funcionam por um determinado tempo e teu corpo entende, não como uma melhora, e sim como um ataque. É quando você diz assim, eu vou ficar sem jejuar um dia e teu fígado começa a se proteger, produzindo glicose e as partes do tecido adiposo, começa as células não largar água facilmente, você começa a fazer uma rebelião da bioquímica, começa a mandar informação para o cérebro e começa a achar artifícios bioquímicos para forçar você a dar um jeito. Tem gente que fica sem comer e aí o corpo começa a pedir minerais, mas ainda tem minerais dentro da célula. Sabe por quê? Para você tomar água com sal. O corpo, ele usa de tantos artifícios lindos e desafiantes para você viver. Por isso que eu digo que a pessoa que tem um câncer, ela fez uma coisa muito ruim para ter esse câncer. Aí você diz assim, não, cara, tu tá de sacanagem. Cara, olha só. Dormir mal, acordar com o despertador, comer um montão de proteínas inflamatórias, ter amizade tóxicas, viver no estresse, tomar água de péssima qualidade, respirar de péssima qualidade, ter contato com produtos químicos perigosos, pintura de parede, pilhas velhas, um monte de coisa, pequenas quantidades de cloro, hein? Então, pequenas quantidades de cloro, não, desculpa, pequenas quantidades de flu. E o que acontece com o ser humano? Ele vai fazendo um abuso, uma agressão a esse sistema biológico. Aí depois se faz de vítima. Olha, a pessoa vai e nasce numa circunstância complicada. Depois ganha racionalidade. Não tenta compensar e nem ajeitar essa irracionalidade mitocondrial. Não faz nada, faz amizade tóxica, fica vivendo somente de ganância de coisas materiais. Irmão, não compensa nenhum remédio comprado na farmácia por esforço em troca de dinheiro. Não compensa. Não compensa, não tem a quem venha me dizer que você pode dizer. Você pode dizer que você tem 10 carros na sua garagem, que você tem... Mas se você tiver um problema de saúde, tua vida nunca mais vai ser a mesma. Nem que seja uma subida de pressão. Imagina uma pessoa que tem problema de pressão, uma pessoa que tem problema de
de hipertensão, nunca mais vai ver a vida numa perspectiva correta de como Deus deixou o ser humano para ver. E quando você percebe que seu organismo está dizendo, peraí, você está sendo dominado pela papila gustativa e você quer ferrar com nós vamos fazer de tudo para que isso não aconteça. Essa guerra de células ensandecentes, células cancerígenas, é uma tentativa de viver num ambiente super tóxico. Por isso que células cancerígenas gostam de fermentações, gostam de toxinas e depois ela se muta a se alimentar de tudo quanto é porcaria. Fermentações, aminoácidos, até proteínas mal pregadas e inflamadas. Então, as pessoas estão hoje em dia com essa moda. Ah, eu vou tomar remédio para emagrecer. Mas cuidado, eu sou a favor de tomar remédio para emagrecer, remédios naturais. E quando você tomar um remédio químico, vigiar o seu organismo, porque emagrecer não significa existir com maestria. Eu posso muito bem dizer, gente, eu vou tomar uma dessas vacinas, uma dessas coisas, vacina não, uma dessas injeções aqui e vou ficar magrinho, mas o que interessa você tirar uma foto na internet de magrinho se quando você desliga a câmera você está com enjoo, diarreia, falta de energia, confusão mental, cegueira, esquecimento? Por quê? Porque é lógico, está inibindo a insulina, está inibindo a medição de glicose no organismo, simplesmente porque você está em guerra com o seu metabolismo. Guerra com o metabolismo. Ah, eu posso entrar em guerra com o meu metabolismo? Agora mesmo eu estou em guerra com o meu metabolismo. Por quê? Porque eu já diminuí as minhas refeições, já fiz de tudo, mas eu não baixo de peso. Aí você diz assim, não, mas você tem massa muscular, você tem massa magra. E cuidado, que eu tô por aqui com uma certa gordurinha querendo me incomodar. E sabe o que eu vou fazer com elas? Tirar elas de qualquer forma. Aí você diz assim, mas é a idade, não interessa. Não tem essa história de idade. Nem que eu fique com uns 10% de gordura no corpo, mas eu não vou ficar com essas gordurinhas aqui porque eu não gosto. Porque eu não gosto. Entendeu? É uma opção minha. É fanatismo? Cara, o fanatismo ele não, muitas das vezes não justifica com a maestria de uma vida saudável. Fanatismo é quando você passa dos limites de uma coisa que não tem sentido biológico. Se eu sou fanático com essas coisas, glória a Deus por estar com 50 anos e não ter nada de 50 anos. Pelo nada. 50 anos, bicho, 50 anos para mim é novíssimo. Tem gente aqui que diz assim, ah, pô, 50 anos é jovem. Porra, eu vejo gente com 45 hipertenso, pô. Vai dizer para mim, essa sociedade comedora de carboidrato refinado, uma sociedade comedora de até os Estados Unidos, que criou essas porcarias, tá voltando atrás. Tá começando a ver que tá havendo um monte de problemas, porque não tá gente entrando no exército, porque estão tudo com formas femininas, sem força, e agora estão voltando a proibir certas coisas no café da manhã nas escolas americanas. Isso é porque vocês acham que a alimentação não importa, né? Meu amigo, eu nunca vi uma pessoa cheinha desde pequeno ter um órgão genital normal. Geralmente são aqueles que nasceram magro, se desenvolveram e depois engordaram. Porque tem gente que diz assim, ah, eu conheci um gordinho que funciona bacana e tem uma borracha bacana. Só que esses aqui, sabe quais são? Os que nasceram magro até 26 anos estavam magros, e depois engordaram. Mas aqueles que nasceram com uma certa estimulação estrogênica feminina vão ter sérios candidatos a ter micropênis ou então pênis abaixo da medida correta, que é 8 centímetros. Ah, mas com 8 centímetros você pode fazer aí um monte de caqueado. Cara, quanto menor, mais esforço você vai ter no sentido de criar coisas, sabe? Você vai ter que fazer muita preliminar, você vai ter que buscar pessoas que realmente te queira pelo que você é e que a sexualidade seja só um complemento. Você vai ter que buscar histórias. Agora, se você tem normal, ou um pouquinho melhor que o normal, tal, aí é o normal, entendeu? Aí é o normal. Então, o que tem a ver isso com alimentação? Tudo, 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 tudo. Tudo. Meus filhos sempre foram magrinhos, tudo tem a borracha normal, bacana. Aqui ninguém tá falhando na parada. Ninguém.
Por quê? Porque são todos magros. Ah, mas isso influencia? Influencia. Já fizeram testes. Já fizeram teste com animais. Vai ficando afeminado. Hein? Com esse negócio de estrogênio. Homens que comem, tomam muito leite de vaca, que tomam muita coisa que estimula muito hormônio feminino, imitação de hormônio feminino, vai ficando bundudo, cadeirudo, vai ficando com problema, meu irmão. Entendeu? A testosterona ela é inimigo da gordura, meu amigo. Nesse sentido, gordura de adiposo. Não estou dizendo gordura para fabricar testosterona, que é o HDL alto. Entendeu? Então, para com isso. Quando você percebe que você está tendo uma guerra, geralmente é na idade. A idade faz essa guerra. Olha só, eu como no máximo 2 vezes por dia. No máximo. Às vezes 3, de manhã um abacate e 2 ovos e azeite de oliva. Mas meu corpo se nega a sentir o impacto. Por quê? Porque ele já está com artimanha de armazenamento contra mim. Tipo assim, opa, perigo, perigo, perigo. E eu tenho que convencer meu corpo que não tem nada de perigo. Que simplesmente é para não armazenar gordura. Não armazenar. Aí você diz assim, pô, cara, tu é exagerado, teu corpo tá bacana, imagina o meu. Pois é, você tá passando do limite. Se eu tô reclamando, que entendo, você tá passando do limite. É daí que vem a doença. É daí que vem as doenças. Então, deixa de ser burro, tomar conta da vida dos outros e procure olhar para o seu metabolismo e falar com ele. Em que sentido? Procurar achar caminhos de desacostumar. Agora que eu como 2 vezes, eu não estou baixando de peso, eu vou usar o diurético. Para quê? Para tirar, obrigar essa célula a largar essa água. Porque muitas das vezes é líquido preso. Líquido preso por quê? Porque quando a gente vai envelhecendo, a bioquímica vai sendo comprometida. Então o que acontece? Muitas das vezes aquela matemática que era 4 mais 4 é 8, agora dá 6. Por quê? Porque você vai envelhecendo. Porque você mete uma pedaço de torrada no meio dos ovos. Entendeu? E atrapalha o quê? A absorção da colina. Por quê? Porque primeiro é absorvido o quê? O carboidrato refinado. E o carboidrato vai para onde? Nível de glicose, insulina. Insulina é amigo de quê? Inimigo de quê? De muita coisa em excesso. Então o que acontece? Gente faz isso? Faz. Eu faço direto isso. Agora eu fiz, eu comi 2 ovos e 2 pedacinhos de torrada. Com certeza pode sair um erro nessa bioquímica aí. E daqui a pouco o meu organismo se estressar com isso e dizer, pô, olha, a gente tem glândulas dentro do nosso estômago. Quando a gente é jovem, a gente pode misturar tudo, porque essas glândulas, elas estão jovens e elas secretam um montão de pepsinas, aumenta o pH do ácido clorídrico, fica 2, 2,1, porque você é jovem. À medida que você vai envelhecendo, por incrível que pareça, eu me dou conta disso. Não sei se a cientista alimentar se dá conta. Mas olha só, a criança quando nasce tem dor de barriga, gases e chora por quê? Porque está fazendo a microbiota. Quando a gente está morrendo, o que acontece? A gente vai perdendo bactéria. Então, olha o parecido com nascer, no sentido da balança, com o morrer. O que a gente tem que fazer? Facilitar as coisas, gente. Da mesma forma que eu vou envelhecer nas minhas células também, os comandos do corpo também. Aquela célula que está bem aqui, vamos supor, na cabeça, dando ordem para uma célula mãe que está aqui, vamos só um exemplo para ficar distante, e dar ordem para aquela célula do braço se ajeitar. O aviso ele vai pelos neurotransmissores. Muitas das vezes não chega lá por causa de toxina, por causa de por causa de uma cicatriz, por causa de algum problema. E aí tem outras formas do tempo. Mira, o corpo, olha só, o corpo, antes de uma célula cancerígena mutar sem controle e vascularizar e alimentar essa vascularização, para ter contato, antes disso, ela sofre uma tentativa de assassinato. Por quê? Porque o corpo, devido à inflamação, é indicado que essa célula não entrou em apoptose e se nega a morrer, o sistema imunológico vai imediatamente, são chamadas células assassinas do sistema imunológico.
Quando ela encontra uma célula normal, desobediente por ser sandescente, ainda não é cancerígena, ela vem, se ela não entra em apoptose por não fazer parte do conjunto harmônico do corpo, a célula vai lá e tenta a última cartada. Sabe que última cartada é? Ela solta uma enzima digestiva, destruindo essa célula, e se tiver alguma proteína mal pregada, ela é transformada em aminoácido e é reaproveitada. Por isso que eu disse que nosso corpo recicla. E aí o que fazem as pessoas? Atrapalham o trabalho do sistema imunológico, obrigando essa célula senescente a ficar mais tempo vagando pelo corpo, desenvolvendo astúcia para ganhar identidade própria. E quando ela ganha identidade própria, o que ela faz? Se multiplica sem controle, geralmente danhando o DNA, e aí o DNA se descontrola, ou ela vai fabricando células parecidas com ela, tóxicas, ou ela vai ramificando várias vascularizações. E aí é o chamado câncer, e de acordo com o desenvolvimento de cada célula, cada adaptação, cada corpo, cada hábito, cada descendência, cada hibridez humana é considerada célula mortal ou não. Todos nós temos células cancerígenas quase todos os dias no corpo e são destruídas se você facilitar o trabalho. Por isso que o jejum está famoso. Porque o jejum é o descanso para aquele guarda de segurança que fica todo dia tendo que dar conta de um monte de coisa, ter tranquilidade para vigiar e fazer a ronda por coisas mais importantes do que uma rebelião de toxina por você comer besteira. Então o jejum aos 50 anos é religião. Não é que eu estou inventando, é religião. Aí você diz assim, não, mas você está acabando de dizer que tem hora que o metabolismo se acostuma e começa a reacionar no sistema de defesa. Tá, mas pelo menos você de câncer não vai ter problema assim fácil. Porque o metabolismo, ele vai defender no armazenamento. Ele não vai defender na alimentação das células, das células senescentes, que para mim são as culpadas do câncer. Entendeu? Então, para você... Ah, mas é genético. Não vem me falar de genético não, sabe por quê? Existe uma coisa chamada epigenética. Desde quando estudaram sobre a epigenética, acabou essa desculpa de pessoas semi-analfabetas nessa área biológica, de ficar com o negócio de é genético, é genético. Gente, quem fica falando que as coisas é genética é um suicida consciente. Porque se você sabe que é genético, para que você está abusando das facilidades de piorar mais essa genética? Se eu sei que eu tenho a tendência a ser gordo, por que eu vou comer bolo, chocolate, tudo? É burro duas vezes. Uma por ser consciente da genética que tem e outra por comer em cima dessa consciência. Então não tem desculpa. A Bíblia diz que o homem padece por falta de conhecimento, sabedoria, sei lá o quê. A Bíblia está dizendo isso, ninguém liga para isso. A galera gosta de pegar as histórias mais dramáticas da Bíblia. Meu irmão, esses 12 discípulos que Jesus pegou, eles têm muito mais a ensinar com as tranqueiras que eles fizeram do que com as coisas boas. Então eles não são muito dignos de toda hora você estar discussando. Ai, mas Zaqueu era pequeno em estrutura e subiu na árvore. Porra nenhuma de Zaqueu, meu irmão. Você tem que ser Zaqueu para esse tempo. Você tem que prestar atenção nas partes que diz e Jesus disse, porque Jesus é atemporal. Jesus não tem tempo, não tem passado, não tem futuro, ele será sempre. Ele não tem cronologia. Ele é universal. Não venha com tua conversa fiada. Eu fico logo assim, vou logo me colocando já em um terreno espiritual. Porque tem pessoas que têm mania. Eu sou uma pessoa super errada. Eu sou consciente dos meus erros e luto para acabar com eles. A cada ano. Tem gente que sabe que é errado, mas quer fazer propaganda de certo. Meu irmão, Deus criou o ser humano biológico, sociológico e espiritual. A sociologia no ser humano é para te desenvolver de acordo com a tua capacidade, aprendendo com os erros e o acerto das pessoas. Somos seres sociáveis, não somos seres isoláveis.
Ah, porque eu não quero me juntar com ninguém. Então, meu irmão, olha, eu sou um ser humano que eu tenho tendência à solidão. Eu me criei sozinho, rodeado de pessoas. Mas eu me nego porque isso não é de Deus. Solidão não é de Deus. Deus me disse quando a minha mãe estava morrendo: meu filho, a vida só é vivida quando é envolvida por outra vida. O inimigo te preparou para não ter amor nem por essa pessoa que te abrigou, que te criou, mas olha como você está, porque a minha natureza é de amor. Só um psicopata não ama. Só um sociopata causa problema. É? Você não é nada disso. Entendeu? Você é uma pessoa que o inimigo tentou investir em você desde criança e eu não deixei. Você tem sentimento, você é frágil, você é uma pessoa maravilhosa e pronto. Não adianta você tentar sabotar o seu ser, porque eu venho e te tomo. E quando eu tomo, eu sou a luz que ilumina o mundo. E acabou. Entendeu? Então você tem que entender que você não pode ignorar as leis que Deus deixou. Quando ele soprou o hálito de vida em você, ele estava determinando que a magnitude dele estava permitindo você ser humano. Você ser o rei da criatura. Você é o rei, você é o único criado por Deus no meio dos animais, racional, que hoje em dia está humilhando a imagem e semelhança toda vez que você brinca com Deus na igreja predicando e não vivendo o evangelho. Você está crucificando Jesus. Toda vez que você está matando a sua esposa, você está pior do que um leão que mata os filhotes da leoa para ela entrar no cio. Toda vez que você está comendo coisas industrializadas demais, ficando doente, não tendo como parar isso, você está sendo igual ou você está sendo pior que uma girafa que não coloca azeite de oliva nem sal na folha que Jesus deixou para ela comer. Tudo é compatível. Você não pode... Sabe por que é remoso a carne dos animais carnívoros? Sabe por quê? Porque vai fazer dano no teu DNA. Tu sabe, tudo que Deus fez tem sua ordem. Deus é um Deus de ordem. Vocês têm a tendência a escutar pessoas que têm intelectualidade eclesiástica. Vocês têm que prestar atenção nos acontecimentos. Você crê em Deus? Você ama Deus? Por que você está doente? Por que você está doente? Ah, você fala isso porque você não tem doença. Olha quando eu entrei na igreja. Quando eu entrei na igreja, meu amigo, eu já estava sentindo era morte, era síndrome do pânico, era meu corpo ele pedia socorro de tanta falta de minerais. Meu corpo ele pedia sobre o intestino não prestava para nada. Eu estava todo lascado, porque tem gente que pensa que eu venho para cá fazer discurso da minha parte que eu estou confortável. Ou seja, quem gosta de ler se converte e lê Bíblia e quer que todo mundo leia, mas não sabe a dificuldade dos outros, só entende dor aquele que sente. E eu sempre fui saudável, agora venho para cá facilitar ser saudável. Não, eu já fui doente. Eu já fui doente. Para você ter uma ideia, que eu sempre fui mistério para os médicos. Sempre. Olha, essa criança, ele vai ter epilepsia se ele começar. A juventude desse garoto vai ser complicada. Mentira. Eu era o primeiro a beber e o último a terminar e nunca tive um ataque epilético. Até as minhas overdoses foram chique. Entendeu? Então, meu irmão, não é assim, entendeu? Então você tem que respeitar. Quem não respeita os alimentos compatível a você está sendo corrompido pelo mundo que já é do maligno. Você acha que as universidades estão compradas, a farmácia está comprada, tudo está comprado, quem está formando os nutricionistas agora estão comprados. A internet é uma esperança de abrir teu olho. Agora, claro, na internet também tem um caso do dinheiro. O dinheiro corrompe, meu amigo. Às vezes tem cara que vai com uma boa intenção, aí vê que não dá. Olha, meus vídeos lá na internet, no YouTube, na outra lá, não dá muito engajamento. E mesmo assim eu continuo. Sabe por quê? Meu interesse não é agradar lá a rede social. Meu interesse é que uma pessoa escute e dê aquele, ó, estalo. Epa, esse cara tem razão, porra. Não é porque ele está falando que ele não tem muitos seguidores que ele não deixa de ter razão. Você tem que ter cuidado, porque o mundo é aplastador. O mundo ele veio para te
Ô, meu irmão, não adianta você falar, porque você não tem vez aqui e todo mundo está dominado. As pessoas só escutam quem eu dou fama. A pessoa só escuta quem vai para uma universidade comprada. É? Quem vai para uma universidade comprada, pela Baia, pela Monsanto, é que vai. Porque quem é que vai patrocinar as universidades? Entendeu? Então fique de olho, presta atenção no que eu estou falando. Quando você declarar guerra com o seu metabolismo, você vai tomar remédio para emagrecer, vai emagrecer e logo vai engordar de novo. Quando você tentar fazer jejum, seu corpo vai se proteger de você e vai manter o peso. Então você tem que quebrar isso, tem que relaxar, você tem que fazer amizade com o seu metabolismo. E esse é o motivo. E outra coisa são as células, né? As células. Porque as células gordurosas, elas criam um tamanho assim. E por isso por isso tem a quantidade de gordura. E depois você quer que essa célula fique murcha assim, sossegada? Ela não vai ficar murcha, não. Ela vai fazer uma rebelião para você encher ela de glicose. Então ela vai fazer uma situação bioquímica e mandar informação para o seu cérebro. E você vai ficar com vontade de comer açúcar até essa glicose encher ela. A não ser que você aguente e sofra, ela entra em apoptose e morre e nasce uma célula nova que não é de gordura. Ah, gente, eu vou terminar que eu estou indo para a igreja. Fica um abraço aí para vocês. Fiquem de olho nesse mundo, que a Bíblia já estamos vivendo Apocalipse, já estamos no tempo do Apocalipse, só falta a vinda de Jesus. Mas já está acontecendo de tudo que não presta. Só essa galera toda seguindo essas porcarias que dizem na internet, sem ter responsabilidade biológica, tomando remédio para emagrecer. Imagina, você toma um diurético, remédio para emagrecer, o inibidor de apetite, o inibidor de grelina, o inibidor de insulina, um montão de coisa, e você acha que você vai sair de rosinha? Você vai sair desmineralizado, vai ficar sem energia, calambre, cãibra nas pernas. Mas não interessa, o importante é aparecer magro, é? Não, você vai ter consequência no futuro. Fica um abraço aí para vocês.